Schopenhauer, a ciência e a filosofia. Qual a relação entre ciência e filosofia no pensamento de Schopenhauer? Esta é a aula final sobre o primeiro livro do Mundo como Vontade e Representação. Nessa parte final do livro, o Schopenhauer vai falar qual é o limite da ciência e qual é o papel específico da filosofia enquanto atividade da razão humana que procura aprofundar o conhecimento humano possível. Nas aulas anteriores, eu tentei apresentar o livro 1 do Mundo com Vontade de Representação. Em primeiro lugar, vimos a concepção schopenhaueriana de representação. O que significa a expressão o mundo como representação? É a explicação do mundo a partir do que é o conhecimento humano, como o sujeito humano conhece os objetos deste mundo, o que é a experiência humana no mundo, numa perspectiva primeira, que é justamente a abordagem do conhecimento segundo o princípio de razão. Princípio de razão que Schopenhauer explicou em sua dissertação de 1813 sobre a quadrúplice raiz do princípio de razão suficiente. Muito bem, vimos então como ele justifica a sua postura filosófica idealista, a sua filosofia transcendental, como ela se coloca diante das disputas filosóficas da época e como ele a fundamenta. Vimos na primeira parte da aula passada como o Schopenhauer compreende a atividade científica. Então, ele apresentou uma concepção de razão, a razão operante na ciência como uma ciência, como uma atividade conceitual que procura organizar a experiência de uma forma sistemática. E de como a verdade da ciência está fundamentada na intuição. Bem, agora se trata de ver, então, qual é o limite da ciência e por que a filosofia assume um papel, a partir de agora no livro, preponderante para, a partir do segundo livro, termos uma metafísica, no sentido de uma explicação, não daquilo que está para além da natureza, mas daquilo que é o fundamento, a essência da natureza. Essa será a concepção schopenhaueriana de filosofia. Muito bem, eu vou apresentar aqui para vocês, né, como sempre, o nosso quadro, onde eu ilustro com algumas frases do Mundo como Vontade de Representação e um esquema geral do primeiro livro, né? Nós vimos aqui, na aula anterior, né, na primeira parte desta aula, que trata ainda do primeiro livro, que é no parágrafo 15 que o Schopenhauer vai comentar a relação entre o conhecimento científico e a filosofia, né? Como eu já expliquei o capítulo 16 na semana passada, o parágrafo 16, melhor dizendo, em que ele fala da razão prática, este, então, vai ser o último parágrafo que vamos analisar do livro 1. Muito bem, então vamos aqui. Eu apresento para vocês aqui algumas das teses presentes no livro 1, parágrafo 15. Um parágrafo bem importante, como um preâmbulo à metafísica que o Schopenhauer vai desenvolver no segundo livro e cuja leitura vamos começar na semana que vem. Bem, já vimos, e ele repete no parágrafo 15, que o conhecimento intuitivo tem uma prioridade em relação ao conhecimento lógico, uma prioridade da evidência intuitiva em relação à demonstração lógica. O erro de Euclides, em sua geometria, foi ter dado prioridade ao método demonstrativo em contraposição ao método intuitivo. Segundo Schopenhauer, a demonstração não acrescenta nada à necessidade intuitiva. É uma coisa secundária para explicar algo que é primário. A ciência, no entanto, né, embora ela se remeta à intuição, ela não chega à coisa em si. Ela apenas explica os fenômenos, porque somente os fenômenos que nós temos
acesso pela experiência. Nós não conseguimos conhecer as coisas tais como elas são em si mesmas, pois esse conhecimento de como as coisas seriam em si mesmas suporia a nossa capacidade de conhecer, abstraindo do conhecimento toda a carga que o sujeito do conhecimento coloca no objeto ao se relacionar com ele. E isso é impossível de acordo com o conhecimento que segue o fio condutor do princípio de razão. Seria preciso, então, para ir além do conhecimento fenomênico, um modo de conhecimento que vá além do modo de conhecimento do princípio de razão. Além de não explicar o que é a coisa em si, o conhecimento subordinado ao princípio de razão não explica o próprio princípio de razão. Então, esses são os dois limites do conhecimento: a coisa em si mesma e o princípio de razão. A filosofia será justamente a explicação daquilo que a ciência não explica, ou seja, da razão e da coisa em si. Ela vai explicar primeiro a coisa em si, na metafísica, a partir de um atalho que o Schopenhauer entende ter encontrado na experiência do corpo próprio, e a partir disso explicar a razão como cumprindo uma função dentro do mundo que será abordado a partir do livro 2, enquanto o mundo da vontade. Bem, esse o caminho e o percurso desse parágrafo 15, que é importante, que aprofunda a crítica do Schopenhauer do parágrafo 14, a concepção da ciência como se baseando num método demonstrativo, como a prioridade da lógica em relação à intuição, que ele critica. A partir disso, ele vai pensar a geometria e a matemática em uma base diferente, a partir da qual ele também vai criticar o Spinoza e o empreendimento de explicar geometricamente, expor geometricamente o saber da filosofia. Para Schopenhauer e o Spinoza, embora ele apresente uma filosofia ao modo geométrico, a verdade das suas teses, dos seus axiomas, é a intuição. Então, assim como a geometria euclidiana também tem na intuição a sua base. Então, o Schopenhauer, nesse sentido, ele dá uma prioridade, ao método da descoberta em detrimento do método da demonstração, da comprovação. Bem, segundo Schopenhauer, as ciências se dividem de acordo com as diferentes formas do princípio de razão. Elas explicam a relação das coisas, mas deixam algo de inexplicável que elas pressupõem. Já a filosofia não pressupõe nada de conhecido, pois tudo lhe é estranho e problemático, não só as relações dos fenômenos, mas os próprios fenômenos. Aquilo que as ciências pressupõem é o problema próprio da filosofia. Como ela é a ciência do mais geral, seus princípios não podem ser a consequência de outros mais gerais. Então, ela chega e aborda justamente aquilo que na ciência permanece não explicado. E qual é o limite da ciência? Como eu já adiantei, segundo Schopenhauer, o que há de mais certo e, no entanto, é inexplicável em toda parte é o conteúdo do princípio de razão. Pois este princípio, em suas diversas figuras, indica a forma geral de todas as nossas representações e de todos os nossos conhecimentos. É o princípio de toda explanação, por conseguinte, não é passível de uma, nem dela necessita, visto que toda explanação já o pressupõe e só mediante ele adquire significação. Então, essa é a explicação para a falta de explicação sobre o princípio de razão. O princípio de razão simplesmente opera, trazendo um conhecimento das coisas de acordo com as suas diversas figuras, as diferentes formas que assume esse princípio de acordo com os diferentes objetos que ele aborda, mas ele mesmo não é explicado, porque justamente ele não pode explicar-se a si mesmo, visto ser ele
o pressuposto de toda a explanação. E ele, por ser um princípio de razão, né, razão no sentido do Grund, né, aqui, durante toda essa abordagem da teoria do conhecimento do Schopenhauer, eu deixei de explicar uma diferença em alemão para uma palavra que tem uma só tradução, né, em português, mas são duas palavras diferentes. É Grund e Vernunft. Grund é a razão no sentido da base, do fundamento, né, que corresponde ao inglês ground, né, que diz respeito à razão de ser de uma coisa, né? Quando Schopenhauer fala em princípio de razão, ele fala Satz von Grund, que é justamente essa razão nesse sentido do fundamento. Quando ele fala razão como uma faculdade humana de conhecimento, que é a razão que conhece e opera com conceitos, como uma faculdade humana, é a Vernunft, né, que é a mesma palavra que o Kant usa, né, quando ele fala da crítica da razão, né, crítica da razão pura, né? Então, eu estou chamando aqui de grundlos, infundado, ou aquilo que não tem explicação pelo princípio de razão, aquilo que justamente não compete ao princípio de razão explicar, que vai aparecer no segundo livro justamente como uma vontade, como fundamento infundado, né, que explica aquilo que a razão não explica, né? Isso nós veremos e é nesse jogo que há em Schopenhauer uma abordagem sobre aquilo que não seria racional. Bem, segundo Schopenhauer, né, isso está na página 95 da tradução do Jair, da editora do Jair Barbosa, da editora Unesp, né, a edição de 2015, que nós estamos lendo neste curso, toda explanação que não remete a uma relação da qual não se pode mais exigir um porquê se detém numa qualitas oculta, aceita. É o caso de toda força natural, né? Então, segundo Schopenhauer, sempre que a ciência, né, especialmente as ciências naturais, investigando fenômenos naturais, se detém numa força natural que não explica uma qualitas oculta, né, porque ela chegou no limite. Então, ele continua. Nesta se detém, em última instância, qualquer explanação das ciências da natureza, portanto, em algo completamente obscuro. Por conseguinte, a ciência da natureza tem de deixar inexplicável tanto a essência íntima de uma pedra quanto a de um ser humano, e não pode dar conta da gravidade, da coesão, das qualidades químicas, etc., que se exteriorizam na pedra, nem do conhecimento e da ação do ser humano. Muito bem. Então, a ciência, né, especialmente a ciência da natureza, porque a matemática e a geometria lidam apenas com tempo e com espaço, né, que são formas da intuição, né, e não objetos naturais, né? Mas as ciências da natureza que abordam esses objetos, elas não explicam aquilo que há de mais íntimo na pedra e no ser humano. E não pode, assim, dessa forma, dar conta de fenômenos como a gravidade, a coesão e as qualidades químicas que se exteriorizam na pedra e também não do conhecimento e da ação do ser humano enquanto sujeito, né? Esse é o limite de explicação das ciências, sejam as ciências da natureza e também as ciências humanas, se a gente pensar na antropologia como uma ciência que tem como objeto, toma o ser humano enquanto objeto. Então, nós chegamos no inexplicável, né? E é a esse inexplicável que o Schopenhauer remete como aquilo que vai caber à filosofia abordar. E a filosofia, que segundo ele, é metafísica, por razões que nós já vamos compreender. Segundo Schopenhauer, né, seguindo
a citação que eu fiz, né, da mesma página 95, do parágrafo 15, do primeiro livro do Mundo como Vontade e Representação, duas coisas são absolutamente inexplicáveis, isto é, não remissíveis à relação expressa pelo princípio de razão. Em primeiro lugar, o próprio princípio de razão, em todas as suas figuras, porque ele é o princípio de toda explanação, somente em referência ao qual ela possui significado. Em segundo lugar, aquilo que não se alcança por ele, a partir do que, entretanto, provém o originário de todas as aparências, a coisa em si, cujo conhecimento de modo algum está submetido ao referido princípio. Então, esta é a citação em que o Schopenhauer diz aí claramente quais são os dois objetos inexplicáveis de um conhecimento que segue o princípio de razão. O próprio princípio de razão em todas as suas figuras e a coisa em si. Lembrem-se que o Schopenhauer opera com a distinção feita por Kant entre o conhecimento dos fenômenos, Erscheinungen, que na tradução da editora Unesp do Jair Barbosa aparece como aparências, né? Ou, mais comum nas traduções dos textos kantianos, fenômenos, que se contrapõe justamente à coisa em si, a Ding an sich, que seriam, né, as coisas, a coisa tal como ela seria sem a ação do sujeito. Como nós não podemos conhecer nada que não se refira a um sujeito do conhecimento, a coisa em si permanece, por esse modo de conhecimento, inexplicável. Inexplicável, né? Bem, então Schopenhauer vai tentar encontrar uma maneira ou um modo de conhecimento, que é justamente o modo de conhecimento que escapa da circunscrição do princípio de razão, que daria um acesso à coisa em si. E esse é o passo decisivo da sua filosofia, que vai se dar logo no início do livro 2, que nós começaremos a estudar na semana que vem. Bem, então, chegamos aí justamente no inexplicável que cabe à metafísica ocupar-se. É essa tese que o Schopenhauer apresenta em outro texto, que é o texto Sobre a Filosofia e seu Método, que é o primeiro capítulo do conjunto de ensaios, do volume 2 do conjunto de ensaios que ele publicou em 1851, que são os Parerga e Paralipômetro. Esse texto começa com essa frase: a base e o solo sobre os quais repousam todos os nossos conhecimentos e ciências é o inexplicável. É a ele que se refere toda explicação por meio de muitas ou poucas etapas intermediárias. Assim como no mar a sonda encontra o fundo tanto em uma grande quanto em uma pequena profundidade, mas deve, por fim, encontrá-lo por toda parte. Cabe à metafísica ocupar-se desse inexplicável. Portanto, né, aí aparece, né, de modo claro e lapidar a tarefa da filosofia, a explicação daquilo que permanece inexplicável pelo conhecimento do princípio de razão, que justamente corresponde ao conhecimento científico, né, o saber, a Wissenschaft. A filosofia, por seu lado, né, segundo a apresentação que o Schopenhauer faz dela no parágrafo 15, ela não tem outra finalidade senão a procura de uma que não seja, né? Ela não tem como finalidade, perdão, a procura de uma causa final ou eficiente, porque ela não segue o princípio de razão que, em geral, sempre busca a explicação remetendo um efeito a uma causa, né? Um princípio a um fundamento. Ela se pergunta, pelo contrário, pela essência das coisas, independente de suas relações mútuas. Ela deve ser a expressão em abstrato ou em conceitos da essência do mundo no seu conjunto. Segundo o autor, a filosofia será uma soma de juízos muito gerais, cuja razão de conhecimento imediato é o mundo em sua totalidade, sem nada excluir. É tudo o que se encontra na consciência humana. Ela será uma repetição completa, por assim dizer, um espelhamento do mundo
em conceitos abstratos, possível exclusivamente pela união do essencialmente idêntico em um conceito e separação do diferente em outro. Então, assim como ele explicou a atividade da ciência, no parágrafo 14 e também no 15, agora ele explica o funcionamento da filosofia. Isso ele faz na nossa edição a partir da página 97. E aqui, o trecho continua e eu vou citá-lo, No final da página 97, Schopenhauer ainda diz: a capacidade para a filosofia consiste justamente naquilo apontado por Platão, isto é, o conhecimento do uno no múltiplo e do múltiplo no uno. Em consequência, aí vem a parte que eu citei. A filosofia será uma soma de juízos bastante universais, cujo fundamento de conhecimento é imediatamente o mundo mesmo em sua completude, sem nada excluir. Portanto, tudo o que se encontra na consciência humana. A filosofia será uma repetição completa, por assim dizer, um espelhamento do mundo em conceitos abstratos, possível exclusivamente pela união do essencialmente idêntico em um conceito e separação do diferente em um outro. Ele diz, antes disso, também, uma passagem que valeria a pena levar em conta, A minha filosofia, de modo algum, investiga de onde veio o mundo, nem para que existe, mas apenas o que ele é. O porquê está aqui subordinado ao que, pois o primeiro já pertence ao mundo e surge exclusivamente mediante a forma das aparências, o princípio de razão, e só assim tem significação e validade. Poder-se-ia até dizer que cada um, sem ajuda de ninguém, sabe o que é o mundo. De fato, cada um é o próprio sujeito do conhecimento, cuja representação é o mundo. E isso é um princípio verdadeiro, não importa quão longe se vá. Mas tal conhecimento é intuitivo, é conhecimento em concreto. Reproduzi-lo em abstrato, ou seja, elevar as intuições sucessivas que se modificam, bem como tudo que o vasto conceito de sentimento abrange e meramente indica como saber negativo, não abstrato, obscuro, a um saber permanente, eis a tarefa da filosofia. A filosofia, portanto, ela, de certa forma, ela não é tão diferente da ciência, porque ela opera conceitualmente e remete aquilo que não é conceitual ao conceito. No caso, o mundo intuitivo, mas tomado esse mundo como um todo. O mundo intuitivo, do qual todos nós temos a experiência. Mas há muita coisa nesse mundo que a ciência não explica, como eu já disse, a coisa em si, o próprio princípio de razão, e também ela não explica tudo aquilo que o vasto conceito de sentimento deixa inexplicado. Vocês se lembram que em algum momento do livro 1, Schopenhauer fala do sentimento como aquilo que não é uma sensação específica, como, por exemplo, os sentidos, aquilo que corresponde à visão, ao tato, ao olfato, mas tudo aquilo que movimenta o corpo humano de alguma forma que não é explicado racionalmente ou não é submetido a um conceito preciso, E é todo esse essa vasta experiência do sentimento é algo que a filosofia também vai tentar abordar. Voltando novamente ao texto sobre a filosofia e seu método, o Schopenhauer ele vai retomando um pouco a explicação que ele dá no parágrafo 15 e vai também relacionando a um outro texto que eu indiquei como leitura, para os ouvintes, acompanhantes e estudantes desse curso, que é o capítulo 17 do segundo volume, o capítulo chamado Sobre a Necessidade Metafísica da Humanidade. Então,
No parágrafo 21 sobre a filosofia e seu método, Schopenhauer diz: a filosofia tem como seu objeto a experiência, é verdade, mas não como as outras ciências, essa ou aquela experiência determinada, mas a experiência mesmo em geral e, como tal, segundo sua possibilidade, seu domínio, seu conteúdo essencial, seus elementos internos e externos, sua forma e sua matéria. Por conseguinte, a filosofia deve ter uma base empírica e não ser entretecida a partir de conceitos puros e abstratos, como eu expliquei de maneira pormenorizada no capítulo 17 do segundo volume de minha obra principal. Essa maneira que o Schopenhauer tem de referir-se a outras partes da sua obra é bastante peculiar, né? E chega a ser até um pouco tão repetitivo, um pouco chega a ser engraçado, e o Machado de Assis, numa crônica chamada O Autor de Si Mesmo, né, um texto em que ele comenta um fato a partir da filosofia do Schopenhauer, texto que eu vou trazer para vocês em outro momento do curso, ele inclusive satiriza, de certa forma, o Schopenhauer e essa tendência a sempre se remeter a algum outro capítulo ou texto da sua própria obra, né? Mas, de fato, essa remissão para nós é importante porque, de fato, são esses os três textos em que o Schopenhauer explica o que é a sua filosofia, né? O capítulo 15, ou parágrafo 15, melhor dizendo, do Mundo com Vontade de Representação, primeiro livro. Este capítulo 17 do segundo volume, né, sobre a necessidade metafísica da humanidade, e também esse texto dos Paregas sobre a filosofia e seu método, né, que é um texto que tem ali umas 20 e poucas páginas e 21 parágrafos, onde ele apresenta a sua concepção de filosofia e também de metafísica. E aí eu trago, né, para concluir essa aula, esse é um trecho do mesmo parágrafo 21, em que o Schopenhauer apresenta que a filosofia, né, que se segue de tal investigação é a metafísica em sentido estrito, pois ela não apenas reconhece aquilo que existe, a natureza, a ordena e a considera em seu nexo, mas também a apreende como um fenômeno dado, mas de alguma maneira determinado, na qual se apresenta um ser dela mesma diferente. Seria, então, a coisa em si. Ele continua no mesmo parágrafo 21 que eu estou citando. Esta última coisa em si é aquilo que ela busca conhecer mais de perto. Os meios para isso são, em parte, a combinação da experiência externa com a interna e, em parte, a conquista de uma compreensão do fenômeno em seu conjunto por meio da descoberta de seu sentido e de sua conexão. O que pode ser comparado à leitura dos caracteres misteriosos de um escrito desconhecido. Nós veremos que, para Schopenhauer, né, a explicação do mistério metafísico é uma espécie de decifração de um enigma. Por isso, né, ele usa essa expressão que, de fato, né, tem a ver com uma hermenêutica, né, e é muito comum a explicação da metafísica de Schopenhauer como um tipo de hermenêutica, de tradução de uma experiência, né, o que não apenas vincula o Schopenhauer à tradição da filosofia continental, que é claro, já que ele apresenta sua filosofia como uma metafísica, mas indica claramente também a abordagem da hermenêutica, que é justamente aquela que se opõe à concepção, digamos, da filosofia analítica, que segue de maneira muito estrita certos padrões de conhecimento que são próprios da ciência. Bem, nesse caminho, continua o filósofo, a filosofia chega, a partir da aparência, àquilo que aparece. Né? Do Erscheinung ao Erscheinende, né? Aquilo que está aparecendo, aquilo que está escondido atrás da primeira. Por isso, tá meta, tá física. Né? A expressão grega que dá origem à palavra metafísica, que aí significa, então, aquilo que vai além da física, no sentido daquilo que vai além da aparência, como ele apresenta nesse contexto. Consequentemente,
Ele conclui, ela, a metafísica, se divide em 3 partes: metafísica da natureza, metafísica do belo e metafísica dos costumes. Então, aqui nós temos, nesse texto dos Parerga, de modo até mais claro do que o texto do final, né, no parágrafo 5º do Mundo com Vontade de Representação, uma figura que apresenta a sistematicidade da filosofia schopenhaueriana enquanto metafísica. Por um lado, ela é essa metafísica que interpreta a experiência, isso que ele está chamando aí de combinação da experiência externa com a interna, que a gente vai ver no início do livro 2, é o argumento de analogia, né? Que é o principal ponto que está presente no livro 2, que nós vamos analisar nas próximas aulas, e como, a partir desta chave de decifração, que é ela mesma metafísica, né? E que dá origem à ideia da metafísica da vontade, né? Se tem uma metafísica em sentido mais específico, em que a metafísica aborda primeiramente a natureza, depois a arte e depois a ação humana. Então, nós temos metafísica da natureza, que é a sequência do livro 2, quanto investigação da natureza, mas a partir agora, como veremos, do conceito de vontade, uma abordagem especulativa, né, como eu costumo chamar, da natureza, a partir dessa chave interpretativa, que é a noção de vontade. A metafísica do belo, como uma reflexão sobre a ação, a atividade artística e também a compreensão de um modo de conhecimento, né, que nós veremos no livro 3, que é independente do princípio de razão. Aí o Schopenhauer vai falar em sujeito puro do conhecimento, em ideia platônica, né, o que constitui, por um lado, a metafísica do belo, mas também, reciprocamente, a metafísica da natureza. E, por fim, no 4º livro, a metafísica dos costumes, entendida não apenas como ética no sentido estrito, mas como uma ética no sentido mais amplo, que analisa o sentido da ação humana, qual é o fundamento da moralidade, se é possível a liberdade e qual é o sentido da própria ação moral enquanto tentativa de redenção, né, daquilo que há de problemático na existência humana e na existência em geral. Então, é isso que nós veremos em cada um dos livros seguintes do Mundo com Vontade e Representação. Metafísica da natureza, metafísica do belo e metafísica dos costumes. Né? Muito bem. Com isso, então, eu concluo, né, esta aula, né, e essa parte do curso que abordou, em primeiro lugar, a teoria do conhecimento de Schopenhauer, a epistemologia, teoria da razão, teoria do mundo como representação, a base a partir da qual vai se constituir em Schopenhauer uma metafísica chamada metafísica da vontade, que depois vai dar origem a uma metafísica da natureza, metafísica do belo e metafísica dos costumes. Seguiremos, então, na semana que vem, com a leitura do livro principal de Schopenhauer, O Mundo com Vontade de Representação. Bom estudo e até lá!